Bom, ZTs, ó, aqui no canal eu sempre falo sobre alguns jogos de videogame retrô e também sobre programas de TV antigo. Agora imagina, velho, misturar esses games retrô com aqueles programas de TV mais toscos, mais doidos que já tiveram. Mano, hoje você vai ver os jogos de videogame mais doidos que já tiveram sobre programas de TV brasileiro que você nem imaginava que esses saci de teta aí já existiram. Hoje então o vídeo vai ser um especial assim, um pouco mais longo, porque vai ter um monte de jogos brasileiros que saíram de programas de TV. Então, ó, coloca esse vídeo aqui na TV da sala aí, pega uma pipoquinha e relaxa pra curtir esses games muito doidos aí. Ó, mano, pra começar o vídeo aí, tinha que ser sobre ele, né, velho? Que é o cara mais icônico que teve nos anos 90, que é o Augusto Liberato, ou Gugu. Domingo! Que o Gugu, velho, já lançou todo tipo de produto existente, né, velho? Que ele tinha marca de brinquedo. O Gugu já teve até produtora musical que lançavam as bandas criadas por ele. E até programas seriados de TV assim ele criava. Como foi aquela cópia do Chaves que ele criou e eu já falei aqui no canal. Bom, como o Gugu queria dominar o mundo e ter tudo com o nome dele, né, velho? Só faltava uma produtora de jogos de videogame. Foi aí que no ano 2000 o Gugu e o SBT lançaram a Gugu Games. E o primeiro jogo lançado foi o Picap Express. Prepare-se, a sua adrenalina vai subir. Está aberta a temporada de games radicais. Chegou a Gugu Games, que estreia no mundo virtual com o Picap Express. Agora, você é o dono de uma empresa que entrega mercadorias. São 3 modalidades de jogos, 5 diferentes cenários, 8 personagens à sua escolha e ainda 9 opções de carros. Adquira o Picap Express nos postos Shell e lanchonetes Bob's participantes. Gugu Games, entre nessa você também. Bom, você reparou aí onde que era vendido esse jogo, né? Que era vendido em postos de gasolina e lanchonete do Bob's. Nos postos Shell e lanchonetes Bob's participantes. E você dá risada aí dos malucos que compram hardware de computador assim, lá nas Casas Bahia que vende geladeira. Bom, e esse jogo aí também era vendido junto com a revista do Gugu Games. Por apenas R$ 9,90, você leva a revista e ganha de presente o jogo que transformará você em dono de uma empresa de delivery. A revista Gugu Games está à venda nos hipermercados Extra, na rede de lojas Saraiva Mega Store, nas livrarias Siciliano e em diversos outros lugares. Não fique fora dessa corrida alucinante. Bom, mas o maior propósito desse jogo, o Gugu Games aí, velho, era fazer propaganda. Que o SBT pensou assim, ó, já que os games estão em alta, né, velho, que tal fazer um jogo de videogame pra poder colocar propagandas de outdoor de comerciais nele? É verdade. Que tinha propaganda do Domingo Legal, tinha propaganda do Bob's, propaganda dos postos Shell, do Banco Pan-Americano, daquela Varig Log que não existe mais, tinha propaganda do Beto Carreiro, e até site de fofoca do Fuxico tinha merchandise. E mais um monte de propaganda por tudo lá desse jogo aí. Que nesse jogo você dirigia algumas picapes, alguns carros assim, pela cidade aí coletando alguns itens para fazer entrega. Você acha aí que esses negócios de eSports é coisa atual assim, velho? Saiba que a Gugu Games já fez isso daí bem antes, lá em 2003, quando ela lançou o primeiro campeonato de Picap Express. Que a Gugu Games ia levar o campeão lá pra Suécia, com tudo pago pra conhecer a desenvolvedora desse jogo. Uau! Viu essa galera que se acha por jogar os primeiros campeonatos de LoL, de Valorant aí? Saiba aí, ó, que a Gugu Games já tava nesse negócio de campeonatos de games aí, lá no começo dos anos 2000. Esse cara é foda. Bom, e é claro que um dos jogos de videogame vindos de programas de TV mais famosos que teve na época foi o jogo do Show do Milhão. Que em 1999, o Silvio Santos fez bastante sucesso com esse Show do Milhão, né? O maior prêmio da televisão. Seu cupom pode valer R$1 milhão. Com apenas R$3, você pode ficar milionário. R$1 milhão em barras de ouro. Vem aí, o Jogo do Milhão. E aí, cara, resolveram lançar vários produtos desse Show do Milhão. Tinha até celular do milhão aí, que na verdade era um Nokia tijolão. Alô? Bom dia. É sobre esse celular do milhão? Esse celular é bom? Você é bom? Rapaz, é muito bom. A minha esposa usou e disse que é um bom celular. A minha filha número 2 também usou e disse que é ótimo. E eu posso receber em casa? Francamente, é claro que pode. Não perca mais tempo e compre logo o seu. Você pode pagar em até 18 vezes. Adilson!
Adilson, quem é essa mulher? Papai, você pode pular, hein? Ai, ai, ai. E aí, como tava começando a ficar em alta o negócio da internet aí, é claro que teve o computador do milhão. O computador do milhão geração 3 é irado. Ele vem com super processador Intel, CD-ROM para você jogar, ouvir suas músicas e ver seus shows prediletos, caixas de som e microfone. Olha só um dos modelos dessa geração, que você compra agora, com parcelas a partir de R$ 63 mensais. E você ainda ganha 3 meses de acesso grátis à internet. É tudo o que você precisa para ficar ligado nas baladas, ou falar com a galera, e até detonar no trabalho, na escola ou em casa. Tá esperando o quê? Vai lá e Plan, ligue e adquira já o seu computador do milhão, geração 3. E quem comprava esse computador do milhão já vinha com o CD-ROM com o jogo do Show do Milhão. E ao comprar o seu computador do milhão, você ainda recebe todo esse pacote de programas. CD-ROM Show do Milhão e até videokê. Bom, e o jogo era bem simples, né, velho? Era umas perguntas feitas, assim, narradas na voz do Silvio Santos, igual era no programa de TV. Vamos para a primeira rodada de perguntas que o computador está processando. Valendo R$1.000, aí vem a primeira pergunta. Qual é a resposta certa? Está certa a resposta. E teve até uma versão do jogo do Show do Milhão Júnior. Ô, Júnior, e quem é aquele carro rosa do desenho? Júnior, qual a brincadeira que tem o nome de uma cor? Júnior, o sapo não lava o pé porque não gosta ou porque não quer? Pai, se você não sabe, deixa que eu jogo, né? Chegou o CD-ROM Show do Milhão Júnior com a narração de Silvio Santos. Certa resposta. Feito para crianças de todas as idades e alguns adultos também. CD-ROM Show do Milhão. Júnior! À venda nas melhores lojas. E quem mandava as perguntas para colocar nesse jogo aí eram os internautas. Show do Milhão na internet. É só entrar na página www.sol.com.br e enviar perguntas com uma alternativa certa e 3 erradas. Sua pergunta será analisada por uma equipe do SBT, que escolherá as mais originais e criativas. Você poderá ganhar R$10 por pergunta selecionada para o banco de dados e R$50 por pergunta utilizada. Mande quantas perguntas quiser. www.sol.com.br. Na época não existia DLC assim de jogo, e aí quando ia acumulando essas perguntas aí eles lançavam um novo jogo com mais perguntas aí. Novo CD-ROM do Show do Milhão Volume 2. Agora, com 1000 perguntas inéditas. O Volume 1 entrou para o Guinness e quebrou todos os recordes de venda. Não fique fora dessa mania. Compre o CD-ROM do Show do Milhão Volume 2. À venda na Livraria Siciliano e Hipermercados Extra. E teve, sei lá, uns 7 volumes desse Show do Milhão, cara. Só que tem um monte de gente que não sabe que no ano de 2003, esse jogo também saiu em cartucho pro Mega Drive. Vamos para a pergunta que vale R$1.000. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. E pra galera que não tinha grana pra comprar um Game Boy assim, pra fechar o caixão ainda, tinha meio que um Game Boy do Show do Milhão também. Ah, isto é coisa de pobre. Bom, mano, agora um bônus aqui, velho, é um jogo chamado Putz Grila, que era lá do Milton Neves. Mano, isso mesmo é o nome do jogo. E eu vou deixar ele como um bônus aqui, porque eu não achei nenhuma gameplay, tem só uma imagem desse jogo aí na internet, mas pelo que eu vi era basicamente uma cópia do Show do Milhão. Só que era narrado pelo Milton Neves e as perguntas eram relacionadas todas ao esporte. Sim, mano, isso mesmo, existiu um Show do Milhão pirata feito pelo Milton Neves chamado Putz Grila. Também foi na mesma pegada, a mesma coisa também fez o Luciano Huck com o Soletrando. Soletrando, quem diria, hein? Você me trouxe pra sua casa e eu quero saber quem é o campeão de soletração da sua família. Esta é a tela para a escolha de personagens. É muito simples. Quem começa é o participante da cabine A. A palavra é... Criança. C-R-I-A-N-A. A palavra está certa. Infrepático. Então já repeti 2 vezes e o professor 1. Mas a pronúncia foi diferente. Eu li com... Se for discutir a pronúncia, se a minha é do professor sempre vai estar certo. Bom, mano, agora vamos lá. Ó, eu já vou avisando que esse que eu vou falar agora realmente é um jogo top, hein, velho. Ou será que não? Não, sério mesmo, viado. Esse daqui, velho, é um dos melhores jogos que vai aparecer nessa lista hoje. É foda! Que a gente tá ligado que lá no meio dos anos 90, assim,
foi um assunto que repercute até hoje, foi o caso do ET de Varginha. Cássia Xavier, de 22 anos, está apavorada. As irmãs Valquíria, de 14, e Liliane, de 16, também estão muito assustadas. Por volta das 2 da tarde, quando passavam por esse terreno baldio, as 3 viram algo muito estranho. Olhando pra lá, assim, aquela coisa estranha, redonda, nossa, tava super estranho. Perna e braços normal, de um homem normal, assim. Mas que a gente olhou direito, não era assim, um homem. Tinha chifres, tinha assim, a pele marrom, parecendo que passou com algum óleo no corpo. Tinha um pé grande, uns olhos super regalados, vermelho. Segundo a descrição das 3, o ser que elas viram teria esta aparência. Esse homem é uma testemunha-chave do caso Varginha. Ele foi uma das pessoas que disse ter visto, no dia do incidente, 2 caminhões do exército entrando na cidade. Um dos policiais militares que teria capturado o ET morreu dias depois de uma infecção generalizada. O caso Varginha ainda não acabou. E aí uma desenvolvedora chamada Perceptum, eles pensaram assim, mano, que tal a gente fazer um jogo de videogame aí baseado nessa história do ET de Varginha? E foi aí que surgiu em 1998 o primeiro game FPS brasileiro, que é o jogo que se chamava Incidente em Varginha. Mano, que na época tava bem alto o Doom, né? E esse jogo brasileiro aí, ele usou a engine do Doom pra criar esse jogo. Mano, e por incrível que pareça, o jogo ficou muito bom, velho. Que contava a história de um maluquinho lá que presenciou os militares brasileiros atacando um OVNI em Varginha. Aí ele foge desses militares assim e começa a ajudar os extraterrestres que foram atacados em Varginha. Ah, e detalhe, esse jogo é todo dublado em português, hein? Romeu Índia, Jambuck azul com contato visual. Alvo se aproximando rapidamente. Que diabos? Azul 2, confirme, é um OVNI. Afirmativo, Asa Azul. Ele está nos encargando. Azul 2, mantenha a posição. Leve isto, vai ajudá-lo. Tenha cuidado com o... Apenas que... Você conhecimento. E ele foi desenvolvido por apenas 2 pessoas que capricharam no jogo, hein, mano? Que eles até foram lá em Varginha mesmo para tirar fotos assim dos lugares reais para fazer as texturas igualzinho à cidade de Varginha mesmo. Em outras fases também, o jogo sai da cidade de Varginha e vai por várias cidades do Brasil. E a trilha sonora do jogo também foi bem caprichada, mano. Até com áudios reais, assim, das cidades, dos lugares que aparecem no jogo. E o jogo é dublado em português, mas ele tem legendas e os textos dele são em inglês. E até por isso, mano, que por incrível que pareça, cara, esse jogo vendeu 10 vezes mais no exterior do que aqui no Brasil. Porque se hoje em dia já é difícil, assim, lançar um jogo independente, indie aqui no Brasil, imagina lá em 1998. Mano, pois é, o Brasil já teve um FPS, assim, mó da hora, sobre o caso do ET de Varginha. Aqui é o Brasil!
Bom, ZTs, ó, vamos voltar agora lá no ano de 1993, quando passava nossas manhãs aí a TV Colosso. A Globo vira e mexe, mexe com você. TV Colosso. Acorde na companhia dos novos astros da TV, bonecos super espertos e os desenhos que tem tudo a ver com a garotada. Você não vai largar esse osso. Estreia amanhã, 8 da manhã. Foi aí que em 1996 saiu pro Master System o jogo da TV Colosso. É que nesse jogo aí, o JF, ele fica doente, aí o Gilmar e a Priscila, eles têm a missão de passar por várias fases, assim, coletar algumas paradas, umas ervas lá, pra poder curar o JF. Bom, só que você viu que esse jogo aí foi produzido pela SEGA, né? É que na verdade esse jogo era só uma ROM modificada do jogo Asterix e Obelix. Mas essa ROM aí não era pirata não, velho. Esse cartucho era um jogo original mesmo, feito pela Tectoy e autorizada pela SEGA aqui no Brasil. Diferente daquele jogo do Sonic que tem pra Super Nintendo, que esse daí era piratão mesmo. Que aliás, já falei desses jogos piratas aí que você não sabia em um outro vídeo e vou deixar aqui no card. Mas não dá nada não. Bom, ZTs, ó, nessa mesma época aí, um outro programa de TV que fazia bastante sucesso com as crianças era o Castelo Rá-Tim-Bum. É só acertar a senha que a diversão começa no Castelo Rá-Tim-Bum. Nino, Morgana, Tio Vitor e toda a turma do castelo já estão lá dentro esperando pela próxima brincadeira. Bom, aí é claro que a nossa querida Tectoy aí resolveu ganhar uns trocadinhos assim em cima do Castelo Rá-Tim-Bum e desenvolveu pro Master System o jogo do Castelo Rá-Tim-Bum. É só que agora a Tectoy ela tentou desenvolver o jogo e não fazer uma versão de outro jogo como ela fez com a TV Colosso. É, só que pelo que eu vi não deu muito certo isso não, velho. Porque tem um monte de gente falando muito mal desse jogo aí, velho. E quase todo mundo que jogou detestou o jogo. Ainda mais a galera que gastou R$45 na época por um cartucho do Master System, achando que ia ter um jogo da hora do Castelo Rá-Tim-Bum. Eu gosto do Castelo Rá-Tim-Bum. Você gosta do Castelo Rá-Tim-Bum? Ó, falou em Castelo Rá-Tim-Bum, chegou aqui a minha bailarina, que chegou do balé aqui. Então, galera, ó, aliás, eu sempre coloco o Castelo Rá-Tim-Bum pra ela assistir aqui. Você gosta do Castelo Rá-Tim-Bum? Bum, bum, bum. Castelo Rá-Tim-Bum. Viu, ó? Que, mano, eu lembro que quando eu era criança, eu aprendi muito mais coisa assistindo o Castelo Rá-Tim-Bum do que na escola. Fala, o rato toma banho. O rato toma banho? Você aprendeu a tomar banho com o rato? Uhum. Então por que você toma banho até hoje? Então, ó, você tem filho aí, mano? Coloca Castelo Rá-Tim-Bum pra essas crianças assistir, que eu garanto que elas vão curtir e vai aprender coisa boa, em vez de ficar assistindo... Coloca mesmo, é muito legal. E você gosta? Eu gosto. E ensina matemática. Ah, ensina matemática? Então, ó, como eu falei, tem cultura no negócio aqui. Falando em cultura, tem uns bonequinhos lá, mais ou menos desse tamanho assim, que eles ficam falando tipo dos Brasil, dos planetas, não, do país? Dos países, porque bandeiras. Eles falam dos países, das bandeiras e da cultura. Viu aí, ó, se você quiser dar cultura pro seu filho, coloca eles pra assistir Castelo Rá-Tim-Bum, beleza? É melhor do que ficar vendo TikTok, né? Não, o TikTok eu acho que é melhor. Sai daqui. Veja bem, se não tem que mandar matar... E, opa! Você acabou de desbloquear uma fase secreta aqui do canal. É que você conseguiu chegar até essa parte do vídeo aqui, você conseguiu desbloquear o like do vídeo aqui, ó. Você pode apertar o like lá que agora tá liberado. É, que eu tô ligado que eu já tinha esquecido aí, mano. Então, se você curte os vídeos aqui do canal, que dão bastante trampinho aí às vezes, então, velho, ó, já abduz o like aí, mano. E se você não é inscrito também, cara, sério, dá uma força pra nós aí, ó. A gente é meio estranho assim, parecendo esses jogos de videogame aí, mas depois você se acostuma, velho. Então, ó, se inscreve aí no canal, beleza? O quê? O resto do vídeo só desbloqueia depois que você se inscrever aí. Eu tô ligado que tem gente que não tá inscrito ainda. Não, sério mesmo aí, ó. Se desbloquear o vídeo, o resto do vídeo aí, você vai ter que se inscrever, ó. Se você se inscrever, vai aparecer uma conquista aí, ó. Quer ver? Vai, rapidão aí. Aê, agora a gente pode continuar o vídeo. Bom, mano, e no Castelo Rá-Tim-Bum tinha um outro ator que também fazia um programa lá na TV Cultura que fez parte da nossa infância, que era o Mundo da Lua. Lucas Silva e Silva, um garoto sonhador que vive no mundo da lua. De segunda a sexta, 6 da tarde. E tem um episódio nessa série do Mundo da Lua que o Lucas Silva e Silva lá, ele joga no Mega Drive dele lá, no Master System, não sei, o jogo do Blisto. Vai, Blisto! Vamos lá! Vai, Blisto! Tá faltando um pouquinho. Vai!
Agora, pega a estrela. Eu consegui! Eu zerei o Blisto! Eu zerei o Blisto! Bom, mano, esse jogo do Blisto aí, cara, sempre tinha um amiguinho assim, um primo, um parente, alguém que já tinha jogado esse joguinho. Aí tinha uns que falavam que era do Master System, outros falavam que era do Nintendinho, uns falavam que era do Super Nintendo, Mega Drive. Lá na série o videogame que ele jogava parecia um Phantom System. Mas, na verdade, você tá ligado que isso aí não passava de lenda urbana, né, velho? Não diga! Digo! Que coisa! Porque esse jogo nunca saiu, quer dizer, a única pessoa que realmente jogou ele foi o Luciano Amaral, pega no meu Bilal. Deixar de fora um jogo que somente eu joguei. Nem todo mundo é privilegiado como eu, mas só eu joguei o jogo do Blisto. Eu terminei o jogo, não é que eu joguei. Eu terminei e zerei o Blisto. Peço desculpas a quem não jogou. Essa, só eu tenho. Consegui! Eba! Eu consegui! Bom, velho, agora outra febre da nossa infância aí era o Sandy Júnior, né? Que em 1999 teve a série da Rede Globo do Sandy Júnior. Sandy e Júnior. Acho que esse ano a gente vai arrebentar. A galera do colégio tá com a corda toda e vai aprontar pra valer numa divertida aventura. Neste domingo, 12:30, Sandy e Júnior. Nessa série aí eles viviam em um colégio lá, em umas aventuras meio adolescentes. Bom, foi aí que existiam 5 amigos aí que tinham criado uma produtora de videogame chamada Greenland Studios. E marca esse nome aí. Bom, aí esses 5 maluquinhos resolveram criar um jogo de stealth, assim, meio estilo Metal Gear, só que da Sandy Júnior. Sim, mano, existe um jogo de Metal Gear de Sandy Júnior. E é bem difícil, hein, velho? Que ele tem umas paradas em stealths lá que deixaria o Hideo Kojima lá com saudades da Konami. E no jogo aí, o Júnior e a Sandy, eles têm que instalar um antivírus no computador da faculdade antes que um vírus mortal lá se espalhe. E apesar do jogo ser bem daorinha até, ele não vendeu muito. Mas por incrível que pareça, ele teve uma continuação. Porque essa desenvolvedora Greenland Studios aí, velho, eles ainda tinham os direitos autorais, assim, do Sandy, da Sandy, dos... Bom, não sei falar, se é a Sandy Júnior ou se é o Sandy Júnior, é tudo uma entidade só. Também não sei. E aí, em 2003, a Sandy Júnior aí lançaram o filme Aquaria. Aí essa empresa falou assim, opa, nós já temos os direitos autorais aí de imagens dele, vamos lançar mais um jogo, né? E aí, em 2004, lançaram o jogo do filme Aquaria do Sandy e da Sandy Júnior. Que esse jogo aí, ele segue a história, assim, do filme e tal, e parece que eles usaram as mesmas mecânicas daquele outro jogo de stealth. Mas você não precisa usar o stealth nesse jogo, só tem por enfeite mesmo. E aí eles deram uma remodelada nos personagens assim e só mudaram a história. Só que você pensa, nossa, essa empresa aí apareceu do nada e já ganhou os direitos autorais do Sandy Júnior? Não! Que essa empresa aí, Greenland Studios, eles já tinham feito outros 2, 3 jogos assim, que também foram baseados em programas de TV. Porque eles também já tinham criado o jogo do programa No Limite. Que pra quem não lembra, o No Limite foi o primeiro reality show que teve na TV brasileira. No Limite, a equipe Sol está vivendo seu melhor momento. Amanhã, depois do Fantástico, No Limite. Bom, aí nos anos 2000 teve esse joguinho pra PC, que acredite ou não, era inspirado no jogo Diablo. Que nesse jogo aí você tinha que fazer umas questzinhas lá pra ganhar uns materiais também e continuar sobrevivendo no jogo. Só que eu acho que não deu muito certo não, porque o jogo No Limite morreu aí, né, velho? E o jogo do Diabo já tá no 4. E um outro joguinho inspirado em programa de TV também, que essa mesma empresa ajudou a produzir, foi o jogo de PC da Casa dos Artistas. Que tinha uns bonequinhos lá em um barraco assim, realizando algumas tarefas domésticas. Tinha algumas provas também, igual no programa. E aí os bonequinhos sendo eliminados. E como era a Casa dos Artistas, né, velho? Eles tinham que mostrar e aprimorar, assim, os seus dotes artísticos no meio do jogo. Só que esse joguinho aí, ele saiu depois do jogo do Big Brother 1. Que esse game aí do BBB1 aí, ele tinha uns gráficos um pouquinho melhor, assim, e não era feito pela Greenland Studios. Que esse jogo, mano, era basicamente um The Sims pirata esse bagulho. Que os Sims, assim, ficavam em uma casa com os outros brothers e ficavam andando lá, fazendo umas afinidades pros malucos não te colocar no paredão. Conversar. São Paulo, Palmeiras, que time é esse? Botafogo! Bom, ZTs, ó, se teve uma novela que a molecada curtiu nos anos 2000 aí, era a novela O Beijo do Vampiro. Toda a eternidade. Você acha que isso é só mais uma romântica história de amor? Vem aí, O Beijo do Vampiro, a nova mania das 7.
E quem lembra que eles ficaram fazendo um suspense, sim, falando que ia começar a vampiromania? Prepare-se. Está no ar. Vampiromania. Prepare-se. Cuco. Está no ar. Vampiromania. Está no ar. Vampiromania. E adivinha quem que era parceirinha da Globo já? Não sei. Isso mesmo, a Greenland Studios. Pô, cara, de novo! Só que dessa vez eles iam lançar um jogo mó da hora, com uma temática de vampiros, assim, como por exemplo o Castlevania, assim, Sanfoneiro da Noite, aí já tava fazendo maior sucesso, né? E também já aproveitava o sucesso da novela Beijo do Vampiro. Bom, e com o sucesso da novela, aí era só pegar o hype do marketing que a Globo tava fazendo, assim, né, velho? E é claro que esse jogo Vampiromania já era um sucesso, né? Só que não. Que o jogo não tinha nada a ver com a novela, nem vampiro tinha direito. Que essa maluquinha aí que era o vampiro do jogo. Que parecia uma piriguete gótica, na verdade. E nesse jogo aí você controlava 3 personagens de uma vez só. Você controlava essa perigótica aí, um guerreiro que não treinava a perna, pelo jeito. Ele só tem a parte de cima. Ele é definido a parte de mais, ele não tem nem a perna, não. E um maluquinho loirinho com a varinha mágica pra puxar o hype do Harry Potter. E detalhe, você controlava um personagem de cada vez. Se você quisesse ir em algum lugar, você tinha que ir, puxar um, depois de lá, puxar outro pro mesmo lugar. E não tem muita história esse jogo aí também. E sem falar que a jogabilidade é horrível. E eu não sei como diabos esse joguinho demoníaco aí, que era muito ruim, velho, vendeu 60 mil cópias. Você tá falando sério? Bom, velho, agora chegou a parte aí dos jogos mais obscuros, assim, e zoados até, criados a partir desses programas de TV. Bom, então vamos lá. E lá vamos nós! Porque quem lembra do programa do Leão lá do Gilberto Barros? Cassino! Sábado com Gilberto Barros é Sabadaço. Aê, Cassinão! Aí esse Leôncio de teta, mano, resolveu lançar um joguinho infantil chamado Aventuras na Selva. Só que pra falar a verdade, esse joguinho até que é da hora pra uma criança em até uns 3, no máximo 4 anos de idade. Que é um joguinho daorinho assim, né, velho? Com os bichinhos, bem infantilizado. Só que uma criança de 3 anos de idade não sabe jogar videogame ainda, né? Só que o pior de tudo desse jogo aí é que tem a voz do Gilberto Barros narrando um leãozinho da Deep Web. Balado, amigo. Gostei! É isso mesmo. Todos os animais devem viver livres e soltos na natureza. Bom, Zé, mas eu já falei aqui em alguns vídeos também que esse leão, o programa do Leão, era uma cópia do programa do Ratinho, né? E o Ratinho também lançou um joguinho muito louco pra PC, que era o jogo do programa do Ratinho. Fica mais que o Ibope tá subindo, fica aí! Pelo menos ele é bem melhor do que aquele joguinho do Leão, né? Porque esse jogo do programa do Ratinho era baseado no programa, né, velho? Principalmente nos efeitos sonoros. Cuidado com isso aí, cara! Sai, Maquito! Esse cara parece um doido! Isso deu Que tinha uma fase de tiro ao alvo com o microfone. É no Ratinho que o pau vai durar! Tinha a fase que você tinha que desviar dos objetos do programa. Au, au, au! O chefinho se deu mal! Au, au, au! O chefinho se deu mal! Você enviador de vez. Tinha o joguinho dos 7 erros, que não sei porque o título da fase não tem nada a ver com o jogo. Epa, opa, epa! Conta ficando bom! E tinha também um gamezinho de teste de DNA, que você tinha que resolver uns puzzles assim, pra provar se o filho era seu ou não. Bom, ZTs, agora mais um bônus aqui. Que a gente tá ligado, velho, que hoje em dia a molecada o que mais faz é ficar jogando joguinho no celular, né? Só que quando chegaram aqueles primeiros celulares assim, antigos, os joguinhos que tinham neles eram bem diferentes, né? Que eram joguinhos em Java. E lá na MTV, que fazia bastante sucesso, era o Hermes e Renato. Aí no começo dos anos 2000 saiu um joguinho pra celular lá da MTV, que eram as mini Olimpíadas do Hermes e Renato. E foi nessa época que muita gente jogou o jogo do Joselito contra a Farofada.
E tá ligado no Huawei? Boa noite, bom dia, boa tarde. É, mano, até o Huawei ele tinha um joguinho nessas mini Olimpíadas aí. Que era um tipo de joguinho Guitar Hero, assim, que você tinha que ficar apertando os botões. Aí o Huawei ele ia fazendo umas dancinhas, que era o jogo da ginástica do Huawei. Caracas. Bom, ZTs, ó, velho, esse vídeo aqui deu um trabalhão pra fazer aí, mano. Então, pô, viado, mano, dá uma forcinha pra nós aí, se inscreve no canal aí. Se não mesmo, deixa de preguiça aí, ô Zé Tanga. É só você se clicar no se inscrever aí, que eu tô ligado que tem um monte de gente que já viu o vídeo, assim, do canal, mas não é inscrito. Fica esperando aparecer aí, que depois vai acontecer assim, ó. Se você não se inscrever aí, sabe aqueles vídeos que você vê, depois só nunca mais você consegue ver. Você fala, nossa, mano, aquele canal eu já tinha visto antes, sumiu, nunca mais vi. Então, ó, se inscreve aí pra dar uma força pra nós. Se você acha que tá inscrito ainda, confere aí pra ver se tá. Bom, lembrando aí também que tem as camisetas aqui da Atreio Retro Store, que é a marca mais nostálgica que você já viu. Sabe aquelas estampas que você sempre sonhou em ver uma camiseta? Aqui na Atreio Retro Store tem, hein? É, tem várias estampas de filmes nostálgicos clássicos da Sessão da Tarde, do cinema em casa e em camisetas únicas. Pra quem curte uns tokusatsu, aqueles que passavam na Rede Manchete, tem estampas bem da hora do Jaspion, tem do Black Kamen Rider, também do incrível Ninja Jiraiya, entre várias outras séries japonesas. Pra quem curte uns games, tá feito também. Tem várias estampas retrôs e únicas, como essa, por exemplo, do Ryu Boladão, que muita gente curte. Tem a do Quarto Retro Gamer e várias estampas aí com referências que os gamers vão curtir. Tem também sobre séries nostálgicas que você curtia aí, como por exemplo o Maluco no Pedaço. Tem a do Abominável Homem das Neves do Chapolin. Cara, entre várias outras estampas retrôs e nostálgicas que você sempre quis e sonhou em ver, mas nunca encontrou. E aqui na Atreio Retro Store tem. E se você não curte nenhuma, você ainda pode fazer a sua própria camiseta personalizada. Sabe quando você vê uma imagem assim, que você, sei lá, coloca num papel de parede, seu celular e fala assim, nossa, cara, essa imagem aqui daria uma camiseta da hora, hein? Então, agora você pode fazer a estampa que você quiser, do seu jeito aí, personalizada. É só você me mandar a imagem aqui no WhatsApp, que vai estar no primeiro comentário fixado. Me envia a imagem ali pelo WhatsApp mesmo, se você quiser uma estampa na frente, quiser uma atrás, quiser uma grande na frente, uma pequenininha atrás, do jeito que você quiser, eu personalizo pra você. Só me mandar a imagem aí. Primeiro comentário fixado, hein? Opa, peraí. Ó, seu ET. Pra quem não sabe, esse daqui é o canal Atreio, que é o meu canal secundário. Mas esse vídeo aqui, cara, eu retirei lá do meu canal principal, que é o canal História Sem Fim. Tem gente que não sabe que eu tenho um canal principal, que esse daqui não é o canal principal, esse daqui é o canal reserva. Então, mano, se você não tá inscrito lá no canal História Sem Fim, que é o canal principal, eu vou deixar o link aqui pra você se inscrever lá também, né, viado? Que lá tem vídeo, mano, novinho toda semana, beleza?